Em cima das 3 da tarde avançamos para a terceira parte do consultório, agora então com a especialidade de oftalmologia. Não se esqueça que pode ligar para participar e esclarecer aqui todas as suas questões. 2250832997 é o número de telefone que já está disponível, 2250832997. Pode também utilizar o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos falar de um problema que é muito prevalente na nossa população, miopia. Vamos precisamente falar do desenvolvimento, progressão e também tratamento. Não deixe de ligar então para esclarecer aqui as suas questões, não só sobre miopia, outras dúvidas que tenha relacionadas então com oftalmologia. Está connosco o Dr. Ricardo Dourado Leite, médico oftalmologista, a quem agradeço, Sr. Doutor. Muito obrigada por estar aqui connosco. Começamos por explicar o que é a miopia. Sim. Boa tarde novamente. Portanto, o olho, nós temos que entender o olho como um órgão refractivo que, para levar ao cérebro uma imagem nítida, precisa que os raios luminosos que vêm dessa imagem que nós queremos observar se foquem na retina. Se ela focar atrás, temos uma hipermetropia. Se focarem mais do que um foco, pode dar origem ao astigmatismo. E se focar antes da retina, dá origem então à miopia, que se traduz em termos de sintomas predominantemente com uma dificuldade em ver ao longe, já que a visão de perto permanece boa. Pronto, associada a essa dificuldade, ela também poderá dar sinais, portanto as crianças ou os adultos poderão começar a aproximar-se mais das coisas que querem observar, podem começar a semi-encerrar os olhos para tentarem ver melhor e conseguem muitas vezes, podem-se queixar de cansaço visual, dores de cabeça, portanto são tudo um quadro de sintomas associados sobretudo à déficit de visão ao longe, que traduzem clinicamente a miopia. É muito importante hoje em dia falar de miopia porque ela é cada vez mais prevalente. Sabe-se hoje em dia muito mais acerca da miopia e do seu desenvolvimento que sabíamos há uns tempos atrás, e este interesse pela miopia surge porque as previsões apontam para que em 2050 49% da população seja míope. E isso é mais importante ainda, se entendermos ou queiramos entender a miopia não meramente como um erro refrativo, mas como uma doença propriamente dita, que pode estar associada a problemas graves e irreversíveis da visão e cuja prevalência dessas entidades clínicas é tão maior quanto maior for o grau da miopia. Portanto, há aqui fatores de risco externos que também podem causar miopia, não só esta questão genética, não é? Claro. A miopia, como todas as entidades clínicas, nós podemos dizer que é multifactorial. Temos uma predisposição genética e depois temos fatores que podem conduzir a que ela se evidencie ou não. Em termos de fatores de risco, temos aqueles fatores de risco que não estão associados ao indivíduo, portanto, a questão genética, que não é dependente dele, a miopia parental, portanto, quando nós temos dois pais míopes, nós já sabemos que aquela criança tem 50% de hipótese de ser míope. Ainda parece também mais prevalente no sexo feminino, na raça, por exemplo, asiática também é mais prevalente, portanto, há fatores que o indivíduo não controla e que lhe podem trazer um risco acrescido de ter esta entidade. Mas depois temos fatores de risco que são dependentes daquilo que é o comportamento, digamos assim, da pessoa. E aquilo que sabe à data de hoje é que a fraca exposição ao ar livre que hoje nós todos temos, mas por maioria da razão as crianças têm, quer pela escola, quer pela segurança, quer agora pela pandemia, portanto vários fatores, o lazer que muitas vezes as crianças socorrem-se dos computadores, dos tablets, dos telefones, portanto tudo isto tira muito a criança do ar livre, inclusive da escola. E nós sabemos que a luz solar é importante para controlar o crescimento harmonioso do olho. Não havendo essa luz solar, esse estímulo da luz solar, o olho vai crescer mais do que aquilo que era o ideal, traduzindo-se então numa miopia com a prevalência cada vez mais crescente que nós temos visto. Portanto, temos fatores que não dependem do indivíduo, mas temos coisas que podemos controlar. Hoje em dia, felizmente, temos também armas que não haviam há uns tempos atrás, que nas idades mais precoces, na infância e na adolescência, em que o ritmo de progressão da miopia é tendencialmente mais alto, nós podemos intervir farmacologicamente ou com meios ópticos para prevenir ou para tentar reduzir o ritmo de progressão que a miopia possa adotar. E pode ser curada, mesmo sendo diagnosticada a idade pediátrica? Ou não existe uma cura? Não, cura não existe. Nós normalmente, para suplantar e para colmatar o déficit refrativo que o olho tem míope, colocamos uns óculos ou umas lentes de contacto. Claro. Isso simplesmente nos trará ao indivíduo uma visão ótima, portanto compensa com óculos aquilo que o olho não tem. Claro. Hoje em dia nós temos
querem óculos, querem lentes de contacto, eu não gosto muito, não gosto mais dos óculos, ou então, em termos de colírio, em gotas, temos armas que, não havendo uma regressão do grau de miopia, diminuem a probabilidade de ela evoluir. Portanto, esta intervenção é muito importante, porque se a miopia atingir 6 ou mais dioptrias, por exemplo, em que nós começamos a designar a miopia como patológica, ela está associada a entidades clínicas, como o glaucoma, a neovascularização coroideia, as cataratas mais precoces, portanto, entidades que podem trazer uma cegueira ou uma perda de visão irreversível e grave, com todo o compromisso funcional e social do indivíduo. Na maioria dos casos, a miopia é diagnosticada em idade pediátrica? Ou, neste caso, quando as crianças começam a ir para a escola, por exemplo? Hoje em dia há muitos mais rastreios do que antigamente. Em relação àquilo que me perguntou objetivamente, o que os estudos mostram e a evidência do nosso dia-a-dia mostra é que a miopia é cada vez mais prevalente e começa em idades cada vez mais precoces, aumentando muito a probabilidade de se tornar patológica na idade adulta. E este problema, até do ponto de vista económico, põe-se, tendendo a que as previsões, como disse há pouco, apontam para que cerca de metade da população mundial venha a ser miúpe em 2050. Nós temos agora algumas armas que podem tentar contrair estas previsões para que a sobrecarga para o indivíduo particularmente, mas também para a sociedade toda, seja menor. Portanto, numa situação dessas, em que uma criança vê mal para o quadro, neste caso numa sala de aula, não sabe dizer que está a ver mal para o quadro, não é? Se calhar não sabe identificar muito bem que está desfocado, que longe não consegue ver de uma forma tão nítida. Que tipo de sinais é que aqui, claro, o professor e a comunidade escolar têm um papel muito importante, que tipo de sinais é que as pessoas e os pais em casa e também os professores devem estar atentos para perceber que se calhar é importante fazer ali um exame? Claro, porque o rastreio já foi feito por volta dos 2 anos, não é? Sim, idealmente é isso. 2 a 4 anos tem que haver o primeiro rastreio sempre. E esta é a primeira mensagem. Ainda antes de dar sintomas ou sinais, ou mesmo que as crianças não deem sinais ou sintomas, preconiza-se um rastreio no limite da primeira avaliação aos 4 anos. Está bem? A miopia, não tendo um potencial ambliogénico grande, ou seja, como as crianças veem bem ao perto, em termos de estimulação cerebral, normalmente não dão aquilo que nós chamamos de olho preguiçoso, mas podem dar clínica que pode comprometer, por exemplo, a aprendizagem. Portanto, muitas vezes é na escola, agora cada vez menos, mas ainda acontece, ser na escola que os primeiros sinais se evidenciam, ou porque a criança aprende mal, ou porque se distrai, ou porque não se interessa pela escola, e às vezes é meramente um erro refrativo, no caso da miopia, mas pode ser outro, que está na base deste tipo de desinteresse e de mau aproveitamento escolar. E aquelas queixas que eu há bocado disse, de dor de cabeça, ou aproximar-se para ver bem as coisas, nomeadamente em tudo que são tarefas que exigem muito da visão de longe, como a condução, a televisão, o cinema. Portanto, isso são tudo pistas que nos podem levar a que possa haver uma miopia por trás. E a partir de quantos graus, mesmo em crianças, é que são utilizados os óculos? Pergunto isto porque comigo aconteceu e na minha altura também, eu lembro-me, fizemos várias crianças os exames e depois andávamos com os óculos, mas um olho tapado de um lado, o olho tapado do outro, isso ainda se faz atualmente? Sim, a questão do olho tapado é uma questão, entrou por uma questão diferente. Se houve necessidade de tapar o olho, significou que havia um dos olhos que era amblíope. E, portanto, o tapar o olho era para o olho que estava destapado durante esse período ser estimulado de forma mais intensiva, por assim dizer, para recuperar alguma visão que aquele olho não tinha. Portanto, isso acontecia porque havia uma ambliopia de um olho, para não misturar aqui conceitos. Claro. Em relação à miopia, os critérios, portanto, o cut-off, o valor de miopia para o qual nós temos que começar a passar óculos na criança é grande. Portanto, nós normalmente protelamos um bocadinho o início dos óculos, está bem? Porque o compromisso da estimulação cerebral visual normal não existe. Agora, a partir de uma magnitude moderada a grave, ou então depois, quando clinicamente nós conseguimos, do ponto de vista subjetivo, perceber se a criança vê mal ou não na nossa consulta, podemos passar óculos independentemente, às vezes com cerca de meia dioptria. Se nós acharmos que para aquela criança em específico há repercussão funcional, podemos passar uma miopia ligeira. Portanto, a criança vai crescendo, chega ali à fase da adolescência, convém ir fazendo consultas, não é? Ir consultando o seu médico oftalmologista. O mais comum é a miopia progredir. Sim. Por exemplo, a hipermetropia, que normalmente está associada a um olho que é mais curto,
com o crescimento do olho, tem tendência a esbater-se um pouco. O astigmatismo é um refrativo mais estável, mas a miopia, nós já sabemos que se ela existe em idade pediátrica, a probabilidade de progredir é enorme, por vários fatores, nomeadamente o facto de estar em crescimento, estar em idade escolar em que as atividades de leitura e de perto são muito intensas, e o facto de cada vez menos as crianças estarem expostas à luz natural. Portanto, a probabilidade da miopia aumentar é enorme. E é aí, nessas crianças, a partir pelo menos dos 6, 7 anos, que nós hoje em dia temos os tais óculos ou os tais colírios que podemos utilizar para frenar um bocadinho este crescimento da miopia. Lentes de contacto a partir de que idade? É extremamente variável. Eu já comecei com lentes de contacto antes dos 10 anos, mas em situações muito pontuais e cada caso é como cada qual. A utilização da lente de contacto para a miopia ou com outro fim qualquer terapêutico deve ter sido em conta a questão da maturidade de quem vai utilizar, a consciência dos riscos associados à utilização e porque é só por isso que a lente de contacto não pode ser utilizada mais cedo. Porque os riscos infecciosos e de perda de visão irreversível são grandes e há como é que eu ia dizer... há conselhos que nós temos que dar. Claro. Há ali uma responsabilidade na utilização de lentes de proibidas. contacto, não é? Nunca se pode dormir com a lente de contacto, deve-se evitar tomar banho com lente de contacto, devemos evitar passar mais de 10, 12 horas com qualquer lente de contacto para diminuir o risco de intolerância, de infecções e outras questões que podem perigar a saúde visual de forma irreversível permanente. Mas normalmente as meninas são maduras mais cedo, portanto normalmente eu costumo, na minha prática clínica, a começar mais cedo nas meninas do que nos meninos, mas isso é questão de individualizar e de consciencializar os pais, porque são eles que supervisionam diariamente esta questão dos riscos e chegamos a um consenso e vamos ver como é que corre. Faço-lhe a mesma questão para o caso da cirurgia, portanto, a partir de que idade ou em que caso é que já é aconselhável fazer a cirurgia para corrigir a miopia? Boa pergunta. Outra evidência que há de hoje em dia é que cada vez até mais tarde a miopia evolui, por todos estes fatores que também já falamos hoje, e de facto a estabilidade refrativa é um dos critérios fundamentais para nós podermos operar uma pessoa, porque não é simpático nós hoje operarmos uma pessoa e ela nos próximos 2, 3 anos voltar a aumentar. Sim, temos que ponderar, reintervir, caso seja possível. Portanto, a estabilidade refrativa, portanto, da graduação, é um dos critérios que nós temos em conta para operar um doente míope. Outros são, por exemplo, a idade. Normalmente nós não tendemos a operar antes dos 21, 22 anos. E temos Mas porquê? Por causa do risco de progressão, muito, exatamente. E depois temos que ver qual é a magnitude da miopia. Se uma miopia acima de 6, isto em termos teóricos, às vezes há diferenças pontuais, mas acima de 6 nós tendemos a fazer cirurgia intraocular com lentes intraoculares. Se é abaixo de 6, tendemos a fazer cirurgia refrativa na córnea, nomeadamente o LASIK ou o PRK, que vocês já podem ter ouvido falar. Sim. No caso do LASIK, como é uma cirurgia feita na córnea, temos que perceber se a córnea tem espessura suficiente para executar o procedimento e não dar complicações a longo prazo, e também saber se é uma córnea saudável. No caso de ser uma lente intraocular, o critério principal é perceber se o olho tem espaço dentro dele para que, com segurança, a médio e longo prazo, a colocação da lente, o implante da lente, não traga problemas. Portanto, são basicamente estes os critérios. Sendo que, na questão da cirurgia, estas cirurgias, quer de laser, quer de lente intraocular fáquica, como nós chamamos, são cirurgias, entre aspas, provisórias, porque a partir dos 45, 50 anos, à altura em que a visão de perto começa a deteriorar-se, nós aí teremos novamente necessidade de óculos. E, portanto, a cirurgia definitiva será depois dos 50, mais próxima dos 60 anos, naquelas pessoas que a querem, e aí temos que fazer uma cirurgia de cristalina, ou seja, temos que tirar o cristalino, ou catarata, se ela já existir, e substituí-la aí por uma lente intraocular definitiva. São cirurgias diferentes. Portanto, temos a cirurgia no adulto jovem e temos depois a cirurgia no adulto menos jovem um bocadinho. E foi falando também de astigmatismo e também hipermetropia. Normalmente estão sempre associados com a miopia, ou podem estar, não é? O que pode estar associado à miopia é o astigmatismo. A hipermetropia, em termos de conceito óptico, é o oposto da miopia. Portanto, ou temos hipermetropia ou temos a miopia. Mas, de facto, aquele que hoje em dia mais nos preocupa
está normalmente associada a mais morbilidade ocular, é a miopia, e aquela que tem aumentado de forma grosseira a sua prevalência, e com isso poderá arrastar outro tipo de problemas para o Como estava a explicar, e de facto estes 2 anos, digamos assim, de confinamento derivado da pandemia, vieram agravar certamente estes números, não é? Sim, Porque, por causa do teletrabalho e das telescolas também. Tudo isso, e porque fomos obrigados, por razões de saúde pública, a permanecer privados da luz solar, porque tivemos que passar muito tempo dentro de casa ou dentro de espaços fechados, por não podermos estar ao ar livre. E isso fez com que, de facto, principalmente na idade pediátrica, houvesse um aumento do número de casos e progressão naqueles que já existiam. Há pouco, na questão das lentes de contacto, eu não perguntei, mas nem todas as pessoas se conseguem adaptar à utilização de lentes de contacto, para além daqueles conceitos e regras, não é? Que são essenciais, claro que sim, para evitar certos quadros de infecção, nem todas as pessoas se conseguem adaptar. Isso significa que nunca vão conseguir utilizar as lentes de contacto? Sim, podem não conseguir adaptar-se, ou porque há pessoas que não conseguem mesmo tocar no olho ou colocar e tirar a lente de contacto, simplesmente pode ser isso. Outras que não toleram mesmo o corpo estranho, que hoje em dia, tendo em conta o material da lente, é cada vez menos frequente isso acontecer, porque a maior parte das pessoas que experimentam a lente de contacto acaba por se adaptar. Ainda assim, há sempre exceções, e se não conseguem, terão que procurar alternativa, ou os óculos, ou se já tiverem idade e critérios clínicos para cirurgia, poderão ser elegíveis para tal. Muito bem, Sr. Doutor, foi um gosto tê-lo aqui no consultório. Obrigado. Muito obrigada por esta explicação. Obrigado. E esta alerta também, não é? Que de facto este número, este aumento é assustador, é muito significativo. Portanto, podemos agora, para as nossas crianças, deixar aqui algumas dicas para de facto terem cuidado com estas novas tecnologias que podem então prejudicar a visão. Agora, queremos ouvir a sua questão relacionada então com a oftalmologia. Para se inscrever, ir à boleia de alguns telespectadores que já garantiram a sua participação aqui em direto. Pode e deve marcar o número do telefone 22-508-3297, portanto 22-508-3297, ou também enviar a sua pergunta para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Agora sim, vamos fazer um curtíssimo intervalo e estamos de regresso daqui a uns minutinhos. Até já.